chegando até você com mais um vídeo, mais uma curiosidade da Bíblia, a Palavra de Deus. Você sabe o que acontecia com um filho que não queria desobedecer pai e mãe lá na época da lei de Moisés? Esse é o assunto que vamos trazer hoje. Olha, você vai ficar surpreso de saber qual era o castigo que recebia o filho rebelde que não obedecia pai e mãe. Mas antes de continuarmos esse assunto, vamos aqui citar uma frase que o grande evangelista, extraordinário e célebre ganhador de almas, Dr. Billy Graham, escreveu no seu livro intitulado My Answer, traduzindo para o português, Minhas Respostas. Olha o que Billy Graham deixou escrito nesse livro. A religião não cura tudo, mas é verdade que o Evangelho de Cristo constitui a única resposta ou cura do pecado, desse problema que assola a todas as criaturas humanas. Frase do Dr. Billy Graham. Olá pessoal, estamos chegando aqui até você com mais um vídeo de curiosidades. Estou aqui para pedir para você fazer a sua inscrição, deixar o seu like, ative o sininho, porque toda vez que você ativar o sininho, você será o primeiro a ser notificado quando chegar um novo vídeo, tá bom? Então conto com você para os próximos vídeos já contar com a sua inscrição, tá bom? Vamos para o assunto então. Muito bem, continuando aqui agora. A pergunta que eu fiz no início, você sabe qual era o castigo lá na época da lei de Moisés que recebia um filho desobediente a pai e mãe? Bom, você vai ficar surpreso com a resposta para essa pergunta. Bom, vamos lá. Deus sempre zelou pela família, Deus sempre zelou para o bem da família. Então, há muitos escritos, o apóstolo Paulo escreveu muito sobre o filho que deve respeitar os pais, honrar pai e mãe é uma lei divina também. Honrar pai e mãe deve ser seguido de maneira séria, é um princípio imutável na palavra de Deus. Mas no Velho Testamento havia também pessoas que não obedeciam, havia filhos que não queriam obedecer, embora o pai e a mãe tentassem criar nos caminhos do Senhor, criando na obediência, e os filhos sempre, um caso ou outro, acontecia. Você conhece algum filho que é muito rebelde, muito desobediente a pai e mãe? Você conhece algum casal que sofre muito porque os seus filhos, ou um filho que seja, não obedece aos princípios familiares, os bons conselhos, não querem seguir os bons conselhos dos pais? Então, na época da lei, quando acontecia isso, era um procedimento obrigatório do pai com a mãe, após todas as tentativas, após todos os conselhos, quando o filho se desviava, quando o filho se rebelava, que não tinha mais o que fazer com ele, no quesito de educação, ele crescendo, já jovem, já adulto, não obedecendo, às vezes até caindo em bebedeiras, em orgias, querendo viver a sua própria vida. Olha, quando isso acontecia, o pai e a mãe tinham que procurar os anciãos que ficavam à porta da cidade. Então você vai ver na Bíblia alguns casos, algumas passagens bíblicas, principalmente no Velho Testamento, que diz dos anciãos que ficavam à porta da cidade. E quem eram esses anciãos? Eram os juízes que ficavam ali julgando as causas dos povos, das pessoas. Alguém tinha um problema na justiça, como hoje, por exemplo, alguém tem uma causa na justiça, tem um problema na justiça, ou tem um problema com a outra pessoa, ele vai lá na justiça, seja um problema de trabalho, ou seja um problema para se resolver uma conciliação, ele vai na justiça, os dois comparecem junto com um advogado diante de um promotor ou de um juiz, para que seja avaliado e julgado a sua causa, ver quem é que está com a razão, ou se tem que pagar alguma indenização, uma multa, fazer um acordo, uma conciliação que seja. Na época era a mesma coisa. No caso do filho desobediente, o pai e a mãe levavam até os anciãos para ser julgado, porque não tinha mais o que fazer, todos os recursos se esgotaram. Aí levava diante dos anciãos e o pai com a mãe relatava a situação do rapaz, do filho, e dizia assim: olha, esse está na bebedeira, esse está aí no mundo do crime, da desobediência,
fazendo coisas que contraria os preceitos da lei, não temos mais o que fazer, e era julgado dessa forma. Se o filho se arrependesse, se comprometesse, dissesse assim, não, a partir de hoje eu vou me acertar, me dá mais uma chance, eu vou me consertar, mas na maioria dos casos, o filho era sempre aquele mesmo, ele não ia se acertar de forma alguma. Mas diante dos anciãos, dos juízes ali na época, ele era julgado. E quando ele era julgado e condenado, era imediatamente dado a sentença, pena de morte. O que? Pena de morte por desobedecer pai e mãe? Por viver uma vida desregrada da bebedeira ou drogas? Pena de morte. Os anciãos da cidade prendiam aquele rapaz ou amarravam aquele rapaz. Outros cidadãos ali, quem tivesse mais próximo e quisesse participar, vinha e ele morria executado por apedrejamento. Cada um pegava uma ou mais pedras e ele era morto apedrejado. Olha, você sabia disso? Era uma sentença dura. Mas por que era uma sentença dura? Porque o valor que Deus dá para a família, para um filho honrar pai e mãe, é tão alto, é tão grande o valor, a consideração que Deus quer que um filho tenha com o pai, que também a penalidade é grande quando desobedecida. Era essa a situação na época da lei. E você conhece alguém assim? Ah, se fosse na época da lei, né? Quantas pessoas hoje estariam morrendo aí, sendo executados, não é verdade? Mas fica aqui essa questão, essa novidade. Se você não sabia, você sabe agora. E se você quiser conferir com mais detalhes, olha, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18. Você vê lá Deuteronômio 21, a partir do versículo 18, você vai ver tudo isso que eu falei, talvez até, com certeza, com mais alguns detalhes, você poderá conferir na Bíblia. Por que conferir na Bíblia? Porque aqui é Bíblia o assunto aqui é Bíblia. Eu jamais vou trazer para você aqui um assunto falando da Bíblia que não está na Bíblia, ou que não tem apoio bíblico, não tem conotação bíblica. Você pode conferir lá e você vai ver. Então fica aqui mais uma novidade, crescendo e aprendendo, descomplicando a Bíblia para você. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia, ficando por aqui hoje. Conto com você nos próximos vídeos. Deus abençoe, fica com Deus, fica na paz.